Aqui nós governamos as principais cidades da grande São Paulo. Hoje quem governa é o PT. Aliás, todas as principais somos nós que governamos. Entendeu? Quase ganhamos a eleição em São José do Rio Preto. Entendeu? Aliás, não fosse o poder econômico e a máquina do Estado, nós teríamos ganho a eleição. Todo mundo sabe disso. Entendeu? O PT tem força. Não tem uma região do Estado onde o PT agora. Evidentemente que nós temos que nos dedicar mais aos problemas do interior do Estado. Certo? Até porque o governo do Estado não tem política para o interior. Nós não temos uma política industrial nem agroindustrial. Uma coisa é construir obras de infraestrutura, como estradas vicinais e rodovias. Outra coisa é ter uma política para a agricultura, para a industrialização dos produtos agrícolas, uma política que diga respeito à industrialização do interior, política tecnológica para o interior. Se você observar, o governo Serra não tem. Né? O interior de São Paulo, de certa maneira, está abandonado pelo governo. Eles estão deitados em berço esplêndido, achando que pelo conservadorismo, pelo apoio da mídia, pelo antipetismo, eles conseguem ter uma maioria no interior. Mas eu acho que nós devíamos disputar e fortalecer a nossa presença no interior. Né? Principalmente fortalecer a atuação dos vereadores e das nossas lideranças. Né? E projetar essas lideranças agora na eleição estadual e federal. Lançar candidatos a deputado federal em todo o interior, que tenha 5, 7, 8, 10 mil votos. Depois é vereador. Muito importante, como foi importante a campanha do Rilo, certo? Que mostrou que é possível vencer eleições em cidades grandes, as maiores cidades. Rio Preto é uma das maiores cidades de São Paulo. Entendeu? Nós temos que ter uma postura de disputa, de audácia no interior. Entendeu? E nesse momento é muito importante uma chapa grande de candidato a deputado estadual federal no interior. Muito importante. Pensando já em 2012 e 2014. Entendeu? Porque o PT tende a governar o estado de São Paulo. Se não for agora, porque eu acho que o PT está no páreo, é errado essa ideia que os tucanos já ganharam a eleição em São Paulo. O governo do Serra não é um bom governo. Certo? Dá para enfrentá-lo, entendeu? Basta ver a situação de educação, saúde, segurança, do desenvolvimento, das políticas. Qual é a política para a juventude? Né? Qual é a política do Serra? Se você pegar pedágio, segurança e educação, você já tem uma agenda, né? Além da questão da saúde, você tem uma agenda para debater em São Paulo. Né? Nós temos que construir um programa de governo agora para São Paulo, para 2010. Né? Candidatos nós temos. O PT é o partido da pequena agricultura familiar, porque nós multiplicamos por 5 os recursos para a pequena agricultura familiar. Fora que nós criamos no país um mercado interno que sustenta o desenvolvimento da agricultura, além das condições que nós criamos para as exportações e para a pesquisa científica e tecnológica. Porque a agricultura hoje, o aumento da produtividade é a base do crescimento da agricultura, não é a ocupação de novas terras. Né? E nós não descuidamos do social, porque acabamos de formar uma mesa que tirou uma exigência mínima agora de condições de trabalho, por exemplo, o trabalhador da cana-de-açúcar, que são 1 milhão no país todo e grande parte aqui em São Paulo, com as condições mínimas salariais, de transporte, de alimentação, de saúde, de segurança, que é muito importante para o trabalhador da cana-de-açúcar. E nós temos políticas. Tem um governo que tem política agrícola, é o nosso governo, entendeu? Além da reforma agrária. Certo? E nós somos o partido que criou as melhores condições de financiamento para a agricultura empresarial e para a agricultura familiar. E principalmente isso, o país crescendo 5, 6% ao ano, criando 1.800.000, 2 milhões de emprego, certo? A oportunidade para o empreendedor, para o microempresário, para o profissional, para o jovem que chega no mercado de trabalho é muito grande. Entendeu? É outro país. Nós criamos 10 milhões de empregos formais e informais, a imensa maioria formal. Né? Mais importante do que ter ganho a eleição foi ter enfrentado a crise econômica que o Fernando Henrique deixou para nós, a crise que o país estava, superado ela com ajuste
e depois dado a volta no segundo mandato com o PAC e agora enfrentado a crise internacional, né? Porque nós preparamos o país para isso, né? Nós mudamos o caráter do desenvolvimento brasileiro, o caráter do crescimento, né? Porque nós priorizamos o mercado interno, a distribuição de renda, devolvemos aos bancos públicos o papel de fomento, né? Administramos a dívida interna, saneamos as contas externas, dotamos o país de reservas e fomos capazes de na crise, tomar as medidas corretas, né? Reduzir impostos, dar crédito para o exportador e para as empresas que deviam no exterior com o dinheiro das reservas, liberar o compulsório, entendeu? Manter os gastos sociais, manter os investimentos do PAC. Nós apostamos que o Brasil era capaz de superar a crise, que a crise não era brasileira, era internacional, que o reflexo que ia ter no Brasil era pequeno, porque o Brasil só exporta 15% do seu PIB, e que o Brasil tinha mercado interno para substituir uma parte. Então nós acertamos, né? Então nós somos um partido vitorioso nesse sentido, né? Não só de ter reeleito Lula, mas como no segundo mandato ter enfrentado a crise e superado. Uma das tarefas nossas nos próximos anos, na renovação do PT, é criar sedes do PT com mais atividade cultural, com mais atividade para a juventude, com mais cursos de formação, com mais ligação com a comunidade, com as lutas da comunidade, com os problemas da juventude, né? E considere que um dos principais problemas que nós temos que enfrentar no país é uma agenda para a juventude. A agenda da juventude é a agenda para o país, porque ela envolve o emprego e a educação, a inovação, né? Ela envolve melhores condições de vida, de saneamento, habitação, de transporte nas cidades. Ela envolve lazer, cultura, inclusão digital, né? Então, ela envolve os esportes, né? E ela envolve o futuro do país, né? Então, eu tenho dito para a ministra Dilma que eu considero que uma das principais agendas que ela deve priorizar na campanha dela é a juventude. E no interior de São Paulo isso é muito importante, né? Porque nós somos um país de jovens, basicamente. Então nós precisamos melhorar e renovar e dar um salto na organização do partido, na comunicação. Como tem o web agora, tem a TV web, tem os blogs, tem todos esses instrumentos, tem todos, né? Twitter, tem várias opções. O PT agora está começando a aperfeiçoar esses instrumentos. Mas também não há nada como o contato pessoal. Não há nada como a presença pessoal. Entendeu? Então as viagens, as reuniões, os seminários são muito importantes. O partido tem que fazer mais caravanas, mais seminários, mais reuniões. Entendeu? Menos reuniões de diretório para tomar decisão, mais reuniões para estudar, para debater, para discutir, para planejar, para debater programa, para fazer avaliação dos governos. Né? E precisa melhorar a relação com a sociedade, né? O PT tem que ter mais relação com as entidades. E o militante é o canal, é a via de tudo isso. Entendeu? Então, o sangue de um partido é o militante, entendeu? A alma, o coração, o espírito de um partido é o militante. Sem isso, o partido não existe.